Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast da UES, novamente com o pastor Eli. Muito prazer de ter você aqui de novo, pastor. Prazer é meu, Dora, que legal. A gente se reencontrar, Aham. né? E perceber que o podcast da UES tá avançando. Tá indo, é? Tá bombando. Sim. Que legal. Pastor, eu queria falar um pouquinho que eu descobri agora sobre os seus novos planejamentos de um cruzeiro pela Grécia. Queria entender por que a Grécia. Sim. Olha, a gente vai navegando pelos mares e pelos ventos que nós somos levados, né? Então, eu acredito que desde 2023, no final do ano, quando houve aquele conflito em Israel, Sim. todos nós precisamos nos reinventar. Totalmente. Então, a partir disso, a gente começou a olhar com outros olhos para lugares e destinos diferentes. E a Grécia saltou como uma grande oportunidade para fazer essa mescla que a UES trabalha de forma brilhante, que é o religioso com o turismo. Sim. Não, e a Grécia tem bastante história, né? E então, aí justamente, então envolve essa questão que tem história da Grécia, que tem cristianismo na Grécia, entre outras coisas. Então a Grécia acabou se tornando uma oportunidade para a gente trazer novidades para os nossos viajantes, né? Então, para os nossos peregrinos. Você falando assim, eu queria saber como é que, obviamente, pensou na Grécia, né? Mas eu queria saber como é que chegou nesse pensamento na Grécia e como é que juntou cristianismo, Grécia. Eu sei que tem uma grande importância, mas a gente sempre pensa só em Israel, Egito, Jordânia. Como é que veio a Grécia? Partindo de Israel, quando a gente pensa nos roteiros, normalmente a gente pensava assim. A gente ainda pensa Egito e Israel como sendo um start. Centrão, um start. Mas depois que a gente faz Egito e Israel numa caravana, que pega os caminhos do povo de Deus no Egito, vai até o Sinai, depois o caminho... depois os caminhos de Jesus em Israel. É mais ou menos essa transição. Aí a gente começa a pensar, puxa, mas tem o caminho dos apóstolos, né? Então a Itália é muito importante. Aí a Grécia também faz parte desse caminho dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo. Assim como surgiu um outro que nós conversamos aqui com o Renato e o Biratã, que é a reforma que tem Alemanha e Suíça. Tem muito essa alminha da Europa, né? Então, exatamente. Então, a Europa ela é muito importante, tanto no contexto do cristianismo do primeiro século, quando a igreja está ali no processo todo de crescimento, de avanço, como também depois, quando tem a reforma protestante, os próprios avivamentos que acontecem na Europa. Então, mas a Grécia, ela veio já há algum tempo atrás, principalmente para esses ajuntamentos com Israel. Israel e Egito, Israel e Itália, Israel e o que mais? Mudar um pouquinho, Israel né? e Turquia, que são as 7 igrejas. E aí a Grécia também fez parte disso. E o legal é que a Grécia, eu acho muito legal a história grega, a mitologia grega, eu acho muito interessante. É verdade. E estar lá, você consegue também conhecer a história de grandes filósofos que passaram lá, que também é muito legal. É verdade, é verdade. Quando a gente tem a oportunidade de visitar a Grécia, né? Agora, esse ano nós já fomos para a Grécia e estamos organizando para voltar para lá. Então é muito boa a viagem para lá mesmo. Em 2024 nós fizemos 3 vezes Grécia. Jesus Cristo. Então, assim, é sempre algo novo, alguma novidade, alguma coisa bacana de se ver, mas nessa parte da mitologia e também da parte cultural e da filosofia, é extremamente rico, né? Primeiro porque a mitologia, ela vem de milênios, e séculos antes de Jesus nascer já existia toda essa parte da Grécia, que vem lá do 5º século, né, antes de Cristo. Antiga, então ela é muito antiga. E os monumentos que ainda perduram, que foram destinados para a mitologia grega, que era uma nação politeísta na época, adoravam muitos deuses, esses monumentos são históricos. Totalmente. Então, tem um lugar, por exemplo, que eu gosto de levar o pessoal, que é chamado Cabo Sunion. E lá no Cabo Sunion, no alto do monte, tem o templo de Poseidon. Então, o Poseidon, que é, para eles, o deus dos mares, né? Então, e embaixo, aquela coisa mais linda, que são os mares azuis, com várias tonalidades. Coisa de filme, né? É incrível. Então, a gente faz a visita guiada, entende um pouquinho sobre a mitologia, quando a gente está lá.
E a gente também vê toda a natureza, né? É. Então, mas essa parte da mitologia eu acho muito É interessante. muito legal. Porque era a maneira como eles enxergavam a vida e ainda até hoje é história. É bom pra entender como começou a humanidade, né? Porque a mitologia grega e a mitologia de várias outras religiões, Sim. outras culturas, né? Vamos E dizer outras assim. culturas, sim. Veio pra explicar, né, como é que surgiu. E como as pessoas enxergavam o mundo Sim. também, né? Como elas se relacionavam até com o divino, com a natureza, né? Porque tem toda essa ligação entre divino, natureza, ser humano. Então, e a Grécia, como você falou, além de ser o berço da democracia, o berço da Extremamente filosofia, importante do pra humanidade, pensamento, né? A fala grega, ela é muito importante. A gente tem algumas palavras em português, né, que Muitas são palavras conectadas, nossas são derivadas do grego. E o cristianismo, olhando para o ponto de vista mais, né, nesse aspecto, navegou, surfou nessa língua, que era a língua habitual, era a língua daquele momento, quando o Império Romano dominava, né, os primeiros séculos ali. Então, o grego era a língua falada. Era. Então, a Grécia ela é É maravilhosa. importante conhecer lá, né? Fundamental. Fundamental. Para a história cristã e para a história da humanidade é totalmente único visitar lá, viu, gente? Vale muito a pena. Vamos para a Grécia, pessoal. Isso aí. Oportunidade única. E vamos com a West Travel. É isso aí. E vamos com a West Travel. Pastor, queria saber os lugares onde vão passar durante essa viagem, como é que vai ser o planejamento. Sim. Cada viagem que a gente faz para a Grécia tem algumas possibilidades, né? Não é sempre o mesmo roteiro. Mas, assim, o que é de praxe é chegarmos em Atenas. Então, Atenas é o ponto de partida. Legal. E é fundamental. Então, em Atenas, a gente tem uma mistura muito bela que tem a ver com, hoje, a capital, né, da Grécia. Então, o principal centro econômico do país e é também o local mais de maior número de habitantes, enfim. Mas, em Atenas, a gente tem a possibilidade de conhecer também parte da mitologia e da cultura antiga grega. Então, nós visitamos a Acrópole, visitamos o Paternon, aí fazemos um city tour na cidade para ver a troca da guarda, que acontece no parlamento grego, Muito legal. que é legal. Tem muitos museus, né? Dependendo do nosso roteiro, é possível visitar um museu, depende muito do grupo, do estilo do grupo. E em Atenas, nós também visitamos o Areópago, que é um lugar muito importante vinculado à história do apóstolo Paulo, que passa pela Grécia com bastante assim, eficácia. A visita de Paulo na Grécia é fundamental na história da igreja. Então, em Atenas é um dos lugares que a gente faz isso. Além de quebra de pratos, que é a cultura mais moderna, assim. Eu fui em um restaurante esses dias grego, muito legal, porque do nada eles falam, vamos quebrar prato. Que legal, que todo legal. mundo levanta pra quebrar prato. Você foi num restaurante grego aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ai, que legal. Daí eu falei, nossa, a experiência deve ser completamente diferente estando na Grécia. Que legal. A gente sempre vai. A gente sempre vai num restaurante que tem a noite grega, e aí tem danças típicas, as músicas típicas e a quebra de pratos, que é realmente uma noite grega, né? É a noite grega completa. Muito legal. Então, isso faz parte do turismo. Agora, tem roteiros que nós vamos mais para o norte da Grécia, que é aí Tessalônica, Bereia, que tem a ver também com o contexto das plantações de igrejas que Paulo fez parte, que Paulo foi fundamental. E tem a parte já mais para baixo, que é Corinto, que também é fundamental. Paulo morou na cidade de Corinto por 1 ano e meio. Os cruzeiros, né? Aí que entra. Aí os cruzeiros, aí as ilhas são variadas. Cada cruzeiro. Então tem cruzeiro que vai para Santorini, tem cruzeiro que vai para Mykonos, tem cruzeiro que vai para Corfu, para Siros. Um turismo pela todas as ilhas então, lá da Grécia. Vai visitando. Não tem como fazer todas, porque são centenas, né? São muitas ilhas. Mas nos mais normais que a gente faz, tem ainda Creta, tem ainda Rhodes, tem muito Lindos. Legal. Então, depende muito. Cada cruzeiro tem uma proposta, né? Então, os projetos que nós temos são variados.
Quando alguém fala, tá rolando Grécia, procure saber o que vai ter nessa Grécia, porque certamente vai ser lindo. Pode ser. Tem muita coisa diferente na Grécia. Cada viagem pra Grécia é um negócio diferente. É verdade, né? É verdade. Então, vale a pena. O que haverá nesse próximo roteiro? O que eu posso o que eu já posso garantir, sim, será Grécia maravilhosa. Sendo essa ilha, aquela ilha ou alguma outra, sempre a Grécia é maravilhosa. Sim. É um sonho, eu tenho um grande sonho de ir pra Grécia, porque eu acho que é uma beleza natural completamente diferente do que a gente já está acostumado. Demais. Muito diferente, demais. Tenho muita vontade. E também, com você falando tudo isso sobre a Grécia, da passagem de Paulo por lá, me faz perceber que a Grécia é tão importante quanto o Egito, que também tem grandes mitologias egípcias lá, tem... É verdade. Tem passagens bíblicas que aconteceram lá e grandes momentos históricos que aconteceram lá. A Grécia é tão importante quanto... Sim. Lá. A Grécia é muito importante. Olhando agora bem mais focado para o lado do cristianismo, sim, até porque os nossos roteiros, eles não são... eles podem ser bem exclusivos. Uhum. Vamos fazer um roteiro bíblico. Dá para fazer. Uhum. Tranquilo. Normalmente, os roteiros que eu tenho feito, a gente tem mesclado o turismo com o bíblico, sim, né? Mas olhando para o cristianismo, se a gente pegar uma das viagens missionárias de Paulo, quando ele chega primeiro em Tessalônica, aí em Tessalônica, ele que é uma cidade grega, uma cidade linda, inclusive, Tessalônica. Imagino. Cidade linda. Paulo chega em Tessalônica... No livro de Atos, capítulo 17, vai narrar o livro todo falando de Paulo na Grécia. Olha que legal. Então, Atos 17, Paulo em Tessalônica, aí ele é expulso de Tessalônica, aí ele vai para Bereia, que é uma outra cidade belíssima. Uhum. Em Bereia, os bereanos aceitam Paulo, escutam o que Paulo está pregando e eles vão ver nos manuscritos se o que ele estava dizendo era verdade. E ali tem muitos frutos. E depois de Bereia, Paulo vai para Atenas. E aí é uma história linda. A narração de Paulo em Atenas, quando ele chega na Ágora, que era a praça onde havia toda a movimentação, muitos deuses, e ali tinham poetas, tinham filósofos, tinham gente discutindo política. E aí Paulo ele vai e começa a pregar o evangelho em Atenas, que era o Deus desconhecido. Então, esse capítulo de Atos 17, ele traz assim a importância do que a Grécia... não só ali, mas aqui um dos, né? Até porque Paulo escreve uma carta para a igreja, 2 cartas, acredita-se que eram 3 e uma se perdeu, para a igreja de Corinto, escreve carta para a igreja aos Tessalonicenses, 2 cartas. Então, é muito fundamental a história da Grécia na história bíblica. Não tem como excluir importantíssimo. Isso, Então, quando a gente tiver a oportunidade de voltar para a Grécia, e se você que está acompanhando a gente tem esse sonho, eu tenho certeza que, além da beleza natural, além da mitologia grega, além da cultura, ainda tem também um contexto do cristianismo muito, muito belo, muito importante e que é riquíssimo. E, na minha opinião, esse tipo de viagem é uma das melhores que tem, porque mistura tudo. Você não aprende só... Bíblia. Só um assunto, né? Não só Bíblia, uma ou só vertente. Cultura grega, ou só qualquer outra coisa. Obviamente, tudo isso é muito importante, muito legal saber, só que você aprende um pouco de tudo. Eu acho isso mais enriquecedor, sabe? É muito melhor. Eu gosto desse combo. Esse combo ele é muito legal, porque imagina uma pessoa que ela sonhou a vida inteira em fazer uma viagem internacional. E ela deseja fazer uma viagem que tenha, talvez... um desses apelos. Sim. Mas ao invés dela só focar em um desses, ela tem ali um combo de turismo, de história, de Bíblia, enfim. Eu acho que a melhor coisa. É uma combinação linda, perfeita. Coisa. É muito gostoso porque o mundo é muito diferente. Sim. Nossa cultura a gente vive numa bolinha. A gente vai para qualquer outro lugar do mundo, principalmente a Grécia, de verdade, é meu sonho real, oficial, ir lá para a Grécia. Gostaria também de fazer esse roteiro, acho que seria muito legal, porque lá realmente é o berço da humanidade. Sim. Eu também tenho o nosso Brasil, ele é lindo, ele é rico, mas a nossa história ainda ela é pequenininha. A gente tem 500 anos de história. O Brasil é muito bebê. Então, já que o nosso Brasil ainda é um neném perto dessa imensidão do mundo todo, vamos beber
do Sim. conhecimento de nações Muito que mais existem aí, antigas. né, há muitos e muitos que anos. foram inspirações para nossa nação. Muito Exatamente. legal. Então, Exatamente. gente, não perca essa oportunidade, porque é uma viagem extremamente única. Você vai aprender de tudo, 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 tudo. E Não o, é, me- pastor? e o melhor é que sempre quando a gente vai para a Grécia, sempre tem algum outro país que a gente consegue encaixar. É? Então É olha... surpresa? Tem as surpresas, Aham. tá? Aqui, como esse programa, não sei que momento você vai estar assistindo, não sei em que viagem, qual será a próxima saída para a Grécia, mas sempre tem alguma coisa. Sempre tem, pode ter uma Turquia, pode ter uma Itália, né? Pode ter até mesmo Israel. Então, assim, Então. tem várias possibilidades. É uma caixinha de surpresa, uma viagem para Grécia. É Muito verdade. bom, é. E o cruzeiro acaba sendo, assim, algo que eu tenho medo, sempre tive, depois que eu fui a primeira vez. Não para mais. Agora, cruzeiro toda hora, e é uma delícia. E é capaz de ter cruzeiro, Grécia, com mais outros lugares, ou é só Sim, Grécia? tudo isso que eu te falei é com cruzeiro. É com cruzeiro? Meu Com cruzeiro. Deus. A gente faz a passagem terrestre, a gente Aham. fica um período em Atenas, em hotel, hotéis, tá. tal, mas essas viagens, as próprias ilhas, né? Cruzeiro e é Então, sensacional. é outra experiência A Grécia é ainda. maravilhosa. Meu Deus do céu, juntou tudo de bom em uma viagem só. É verdade. Muito bom, gente. Não perca essa oportunidade. É isso aí. Oportunidade, opa. É uma grande oportunidade. Fica Sim. o meu convite, se vocês sonham em conhecer a Grécia, venham com a West Travel, venham também com a Peregrinos, comigo, e vai ser uma viagem Ótima. linda. Uhum. É isso. Muito obrigada, pastor. Eu que Muito agradeço. obrigada por mostrar esse novo roteiro de viagem também pra gente. Com certeza, quem vai adorar. Eu tenho certeza. Muito eu tenho obrigada. certeza. Eu que agradeço, Dora, mais uma vez, a gente está aqui. Em breve a gente vai estar aqui falando de Vai ter mais, algum outro lugar. Com e que certeza. sempre isso possa trazer aguçar ali a vontade, a curiosidade, né, de quem assiste a gente sobre esses destinos e que a gente tenha saúde para continuar viajando. Amém. Muito obrigada. Tchau, tchau, Valeu. gente. Muito obrigada por assistir.